Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré para podermos falar algumas palavrinhas de consolo, de amor, de conhecimento trazidas pelos Espíritos para o nosso entendimento e inclusive para a nossa evolução. Como sempre, nos nossos inícios nós fazemos a nossa prece. Então eu vos convido a fechar os olhos para que possamos serenar e pedir a Deus infinita misericórdia que nos envolva e muitas vibrações positivas, muitos fluidos maravilhosos. Que esse Pai maravilhoso e bom abençoe a todas as famílias que estão necessitados, com sofrimento atroz, muitas pessoas desencarnando, que eles sejam recebidos pelos Espíritos do bem e do amor. De nossa parte, nós te agradecemos e te pedimos, Pai querido, ser conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar então sobre famílias. Quem que não tem na família alguém que ama profundamente e quem que não tem na família algumas pessoas das quais não se dão bem o suficiente? Então, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem piedade filial. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram com nós na nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrer de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não o mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar do que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que nós trocamos de lado, nós trocamos em cada encarnação. Hoje nós podemos ser filhos, amanhã poderemos ser esses pais. Hoje nós poderemos ser esses pais, amanhã seremos os filhos, porque nas reencarnações a gente troca de posição, se troca de lado. Então, queridos irmãos, vejam só, Deus proporcionou na Terra que tivéssemos uma família, porque a família, como ela está constituída, ela é a família na Terra, no qual nós podemos voltar ao plano reencarnatório. Não tem como não haver a conjunção carnal de um homem e uma mulher para que nós, os filhos, viemos então ao mundo carnal. É claro que hoje as famílias estão muito diferentes e tudo é família. A avó com um neto, o pai com a filha, ou um pai com um filho, a mãe só com a filha,
Entende? Não há necessidade de dizer que a família é constituída de pai, mãe e os filhos. Não, hoje é todo o conceito de pessoas que estão juntas e que se amam e que estão bem, são família, são os familiares, é o próximo mais próximo. Então Deus cuida dos nossos filhos, de seus filhos através de nós. Por isso que as famílias que estão na Terra, já organizadas para receber o novo irmão que vai reencarnar, elas têm um papel fundamental. Uma criança, desde cedo, quando ela recebe os primeiros ensinamentos da sua família, do seu pai, da sua mãe, ou de quem é que está cuidando dela, esses ensinamentos vão ficando gravados durante toda a vida da criatura na Terra. Então, todos nós sabemos que a família é extremamente importante para educar essa criança. É a família que educa a criança. Nós recebemos uma família, nós somos educados por ela. E isso fica gravado em nós para o resto da vida. Até os 7 anos, os espíritos estão nos acompanhando para que dê tudo certo, para que nós possamos, então, vingar essa família, ela vai vingar. E nós sabemos que nós precisamos desse aconchego, nós precisamos desse carinho, nós precisamos dessa proteção, nós precisamos desse amor. Desse amor, tudo está nos unindo para que essa família seja feliz. Que bom se a família tivesse um pai e uma mãe, ou os responsáveis que se amassem. Porque quando uma criança ela é educada numa família de amor, ela acaba se tornando muito melhor. A criança é muito perspicaz e ela vê muito como é que o adulto age. Se o adulto age de uma forma coerente, essa família vai passar para essa criança os melhores exemplos possíveis. Ele vai ser um cidadão de bem, porque ele vem de um berço, pode ser um berço pobre, monetário não é felicidade para todo mundo, é só um sonho de uma pessoa achar que quem tem dinheiro é mais feliz. Lego engano. Nós sabemos que onde há amor, onde há carinho, onde há ternura dessa família, ela vai ser uma família muito feliz. E os filhos podem ser adotados, não há necessidade de dizer que uma família são só os filhos então gerados biologicamente. Todos que estão juntos numa mesma sociedade, num clã familiar, são espíritos que se amam. E nós amamos muito essas criaturinhas, que são nossos filhos, nós os recebemos com todo carinho, nós recebemos com todo amor. E é por isso que nós, espíritas, não condenamos, mas não aceitamos o aborto. Porque esse irmãozinho que está para vir, ele já é um conhecido desse casal. E o que acontece? Ele precisa dessa encarnação e com esses pais. E quando essa criaturinha é abortada, está lhe dando então um corte nos seus, todo o seu planejamento para uma nova reencarnação. E esse espírito realmente se torna muito triste e ele sofre muito neste momento porque ele fez todo um planejamento, foi-lhe dito sim, e após, então, pelas dificuldades que as pessoas pensam que tem na Terra, e acabam, então, às vezes por futilidades, destroçando esse corpinho e assim também eliminando ali a gestação e fazendo com que esse espírito esteja, então, bastante triste e não muitas das vezes revoltado. E essa família, então, que nós gostamos de falar, a família bem constituída não é a família que tem dinheiro, não é a família que dá tudo para o filho. A família bem constituída é a família que tem amor. Que bom a gente viver numa família em que o pai e a mãe, apesar das dificuldades, se dão bem. Que bom nós termos irmãos aos quais nós podemos trocar mesmo as brigas da infância, mas as grandes ideias e as grandes amizades do futuro. Que bom, nós temos um pai e uma mãe que nos protejam. Que bom que nós crescemos numa casa que se interessou por nós, pela nossa felicidade. Tudo isso faz com que nós nos tornemos adultos bastante sensatos e até centrados nas coisas que queremos. Então, o que nós precisamos para que a família faça a felicidade de um filho? Que ele dê espaço familiar, que ouça as suas divagações, as suas inseguranças, que os proteja dos perigos de lá fora, que os ajude a entender o mundo que os cerca e principalmente a família que mostra Jesus, a família que mostra que há um Pai soberano e bom que enviou seu Filho Jesus para nos ajudar, nos dar o exemplo de sermos cidadãos de bem. Então, irmãos amados, nós devemos agradecer a família que temos. Essa família foi a que nós precisávamos para essa experiência
na Terra nessa encarnação. Como eu disse, nós trocamos de lado. Se nós educarmos bem os nossos filhos, se nós dermos amor, compreensão, se os colocarmos, né, num lugar muito lindo nos nossos corações, que lhe dermos carinho, com certeza esse irmãozinho vai aprender a amar também. E numa desencarnação e numa futura encarnação, ele poderá vir ser o nosso pai, nossa mãe, e ele vai estar conosco, então, carregados de boas intenções e de amor. Muito importante isso, né? Mas aquele filho que é indesejado, aquele filho que ele é difícil, aquele filho que às vezes não se entende com o pai, ou com a mãe, ou com os irmãos, esse irmãozinho que está nessa família foi alguém que nós o maltratamos em vidas passadas. Foi alguém que nós deixamos de lhe dar o carinho que lhe era devido. E houve, às vezes, até uma presença desse irmãozinho nessa família de um inimigo do passado, de um irmão do qual nós temos uma dívida muito grande e também que nós fizemos dele agora um filho nosso, e por mais que nós temos dificuldades de aceitar, nós devemos fazer de tudo para aprender a amá-lo. E aí aquela mágoa que ficou lá atrás no passado, ela vai se dissipando e passamos a ter então aquele talvez inimigo nosso de outras vidas, que está agora nesse filho difícil, nesse parente difícil. Nós vamos fazer dele então o nosso amigo, porque nós aprendemos a amar. E eu até diria para as pessoas que estão me ouvindo, que são simpáticas ao Espiritismo, vamos ensiná-los que eles estão na Terra para cumprir a sua obrigação e que eles têm um dever a cumprir. Nós, como pais, de reeducá-los, porque quando recebemos um bebezinho, achamos que ele é uma ficha em branco, mas não, ele traz consigo todo um passado a desenvolver agora, a se reajustar com a espiritualidade. E nós temos a obrigação de orientá-lo nesse caminho que ele está agora dentro da nossa família. É nossa obrigação, é o nosso dever, e Deus perguntará: o que fizeste do filho que eu te confiei? E uma outra situação também é que essa família ela vai ser responsável pelo adulto que vai ser. Se ele conseguir entender que ele precisa ser um homem de bem, cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações, do orar e vigiar, que ele deve ser uma pessoa honrada, ele vai saber também honrar a família que ele recebeu. Nós não podemos tentar querer que ele seja aquilo que nós pensamos que ele vai ser, porque ele já traz consigo a sua personalidade. E nesses momentos nós percebemos às vezes que um filho pode ser muito diferente dos outros, e a gente se pergunta: eu criei todos iguais? Como é que esse tem um pensamento tão diferente do nosso? É porque esse irmãozinho veio tentar se reajustar agora nessa família. Então compete a nós, observando essas más tendências, fazer de tudo com amor, com compaixão, tentando entendê-lo, que ele é um irmãozinho que veio para aprender e para amar. E se ele entender, quando nós chegarmos à nossa velhice, nós como pais, ele será também o nosso porto seguro, que cuidará de nós, assim como nós cuidamos dele quando ele era bebê. Então veja como é importante as nossas trocas, né? A família é o nosso refúgio, a família é o nosso oásis de amor, a família é onde estão as maiores renúncias em favor do outro. Na família nós desenvolvemos os sentimentos do coração, o amor, a renúncia, a compaixão, a piedade, a vontade de ver o outro crescer, de conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos ofertou. Compete a nós amar para sermos amados, educar para sermos educados. Eduque a criança e não necessitará corrigir o adulto. Essa é a nossa obrigação. Então eu quero agradecer de coração a vocês que estavam me escutando, e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo de todo o nosso coração por estarmos nessa casa do caminho que nos acolhe, que nos inspira a sermos cada vez melhor. Na presença dos nossos guias e protetores, que eu peço neste momento que abençoe a todas as famílias. Que Deus, nosso Pai, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.